Venham maratonar nossas melhores histórias de terror. A playlist está aqui na descrição. Agora fiquem com as histórias. Meu nome é Ricardo e quero compartilhar minha história com vocês. Sou médico legista há 10 anos e trabalhei em vários hospitais ao longo da minha carreira. Então é cotidiano para mim ver todo tipo de cadáveres e trabalhar com eles durante a madrugada, que é quando geralmente são meus turnos. No entanto, quando comecei a trabalhar nesse hospital, tudo foi diferente. Eu cobria o turno da noite, junto com outro colega. Uma noite, estávamos trabalhando como de costume, quando, já nas altas horas da noite, chegou o cadáver de uma mulher idosa em avançado estado de decomposição. Os responsáveis por remover os corpos nos disseram que era uma idosa solitária sem família, e foram os vizinhos que perceberam que ela havia falecido pelo odor fétido que vinha de sua casa. Procedemos a realizar a autópsia e os procedimentos legais. Quando terminamos, colocamos o corpo na sala fria. Após isso, meu colega e eu decidimos fazer uma pausa. Estávamos conversando quando, por algum motivo, o ambiente começou a ficar muito pesado. Ambos começamos a nos sentir mal, angustiados, e concordamos que algo não estava certo. Estávamos terminando nosso café quando, de repente, ouvimos uma porta se abrir. O som vinha dos quartos frios e o rangido daquelas portas era incomparável. Nós nos olhamos e ficamos em silêncio por alguns segundos. Ele perguntou se aquela porta era do quarto frio, e eu respondi que sim. Fomos verificar imediatamente. Quando chegamos lá, vimos que a única porta aberta era a da sala da idosa. Ele me perguntou com alguma preocupação se eu tinha fechado bem a porta, e eu assegurei que sim, inclusive a havia trancado. Não havia como ela se abrir sozinha. Eu queria dizer que não, mas ele já estava muito nervoso, pois tinha pouco tempo como médico legista. Na verdade, eu também estava tenso, pois nunca tinha passado por algo semelhante em nenhum hospital, e não acreditava em coisas paranormais. No entanto, estar lá era completamente diferente. Não consigo explicar o quão pesado estava o ambiente, especialmente após o que acabara de acontecer. No entanto, não queria assustar ainda mais meu colega, então disse a ele para não se preocupar. Provavelmente a porta já não funcionava bem, devido à sua idade. Tentei não dar muita importância e continuamos trabalhando. Fechei novamente a porta onde estava o cadáver da idosa e saímos de lá. Com o passar das horas, ele foi ao banheiro e de repente ouvi ele gritar meu nome. Corri para ver o que estava acontecendo. Quando entrei no banheiro, ele estava olhando para os banheiros com uma expressão de terror que nunca tinha visto. Perguntei a ele o que tinha acontecido e ele respondeu: "A idosa. Apenas a idosa", apontando para um banheiro. Mal conseguia falar, parecia em estado de choque. Perguntei de qual idosa ele estava falando e ele disse que era a que trouxe naquela noite, que ele a viu enquanto lavava as mãos através do reflexo do espelho. Ela o estava observando da porta daquele banheiro. Eu não sabia o que pensar. A única coisa que pude fazer foi tentar acalmá-lo, dizendo que ele estava se sugestionando pelo que aconteceu há um tempo. Expliquei que a idosa já estava morta. Era impossível que pudesse se mover ou querer se mover. No entanto, ele continuava olhando para o banheiro, assustado, jurando que viu o rosto dela com um olho negro exatamente como ela chegou. Senti-me mal ao ver o medo em seus olhos e disse a ele para tirar a noite de folga que eu cobriria para ele e que talvez precisasse descansar. Ele concordou, mas antes de sair, pediu que eu tivesse muito cuidado, pois estava certo do que tinha visto. Eu estava, sinceramente, um pouco assustado, pois pude ver o medo em seus olhos, mas tive que voltar ao trabalho, pois mais corpos haviam chegado. Passou cerca de 1 hora enquanto fazia outra autópsia, quando as luzes começaram a piscar e, segundos depois, a luz se apagou completamente. Acendi a lanterna do meu telefone e me dirigi aos fusíveis, mas ao virar no corredor, lá estava ela. A idosa estava sentada em uma das macas. Não se movia, apenas estava lá, olhando fixamente para mim, soltando uma risada tão sinistra que arrepia minha pele cada vez que lembro.
Minha única reação foi me virar e correr. E nesse momento, a luz voltou. Parei e olhei novamente. A idosa já não estava lá. Era como se nunca tivesse estado ali. Eu não queria mais ficar lá. Então chamei o médico, que era o dono daquela hospital, e contei o que aconteceu, dizendo que ia sair do local. Ele chegou imediatamente e eu estava do lado de fora, esperando, pois não queria ficar lá dentro sozinho. Ele perguntou se eu estava bem, e eu disse que sim, mas evidentemente não estava, e não conseguia mais trabalhar naquele ambiente. Entramos para investigar o que estava acontecendo. Dentro, fomos diretamente para onde estava o cadáver da idosa, e lá estava ela, exatamente onde a deixei, como se nada tivesse acontecido. O médico permitiu que eu fosse embora, e ele ficou em meu lugar. Na noite seguinte, cheguei ao local, e o médico me contou que também haviam acontecido coisas com ele. Ele pôde ouvir uma risada de mulher vindo do quarto. Então ele pessoalmente foi à casa da idosa perguntar aos vizinhos se ela tinha família ou alguém que pudesse retirá-la do hospital. Ao conversar com as pessoas, descobriu que a idosa não tinha familiares ou amigos. Ninguém a visitava, pois ninguém queria se aproximar dela. Ela era considerada uma bruxa dedicada à magia negra. Sempre se ouviam lamentos em sua casa durante as noites, acompanhados por odores desagradáveis e fumaça que saía dali constantemente. Contava-se que ela torturava animais, e as crianças do bairro afirmavam que a idosa sempre as espiava enquanto jogavam futebol na rua. Diziam até mesmo que uma vez ela tentou levar uma menina de 5 anos, mas o irmão mais velho interveio, empurrou a idosa e levou sua irmãzinha para longe. Os pais da criança nunca fizeram nada por medo, pois sabiam que pessoas que se envolveram com ela acabaram mortas devido à sua bruxaria. Era uma pessoa malévola e sombria. Apenas ao passar em frente à sua casa, podia-se sentir uma sensação de más energias e angústia, algo nada reconfortante, conforme relatava a vizinha. Ela sugeriu que o melhor seria cremar o corpo, já que ninguém iria retirá-la, e alertou que, se o enterrássemos em uma cova comum, a idosa retornaria, pois teria feito um pacto ao vender sua alma. Então, tivemos que cremá-la antes que fosse tarde demais e algo terrível nos acontecesse no hospital. Na mesma noite, a idosa foi incinerada, e nunca mais experimentamos aquela sensação de medo, angústia e más energias no hospital. Trabalhei mais 5 anos lá e nunca mais ocorreu um incidente semelhante, mas sem dúvida é algo que ficou marcado em mim. Aquela idosa me fez perceber a maldade que pode existir nas pessoas, mesmo após a morte. Meu nome é Fátima. Sou médica legista há alguns anos. Ao longo da minha carreira, vivi algumas situações em hospitais, pois é verdade que muitas coisas acontecem lá. É bastante comum, já que muitas vítimas morrem de maneira trágica e súbita. Eu realmente acredito que as almas que partem dessa maneira não podem descansar em paz, ficando aqui entre nós. Sei que, sendo médica, não deveria acreditar nessas coisas. Deveria me ater mais à ciência e ao que tem explicação. No entanto, há muitas experiências que vivi nesses lugares que me fazem crer que existe algo além do nosso entendimento, algo sem explicação. Esta história é uma das muitas que tenho para contar. Eu trabalhava sozinha naquele hospital no turno da noite. Éramos apenas nós. O segurança, por volta das 2 da manhã, trouxe o corpo de uma jovem de 18 anos que havia sido atropelada algumas horas antes. Registramos as informações no livro de ocorrências, os paramédicos se retiraram e eu prossegui com a autópsia. Não quero entrar em detalhes, mas ela apresentava lesões graves por todo o corpo, o que me deixou muito abalada pela situação da jovem. Depois disso, fui até o segurança para perguntar se alguém já havia aparecido para reconhecer o corpo. Ele respondeu que não e que também ninguém havia ligado até então. Aproveitei para ir ao banheiro e ouvi ao longe o segurança conversando com alguém. Achei que um familiar da jovem tivesse chegado para reconhecer o corpo. Enquanto secava as mãos, fui para a sala de espera.
mas o segurança estava sozinho. Perguntei quem tinha chegado e ele contou que uma moça entrou, dizendo estar perdida e pediu ajuda para chegar em casa parecendo desorientada. No entanto, ele não podia deixar seu posto de trabalho e explicou a ela onde poderia pegar um táxi que a levaria até sua casa e então ela partiu. Não dei muita importância e retornei ao trabalho. Tudo seguia normal como qualquer outro dia. Eu estava preparando outros corpos para serem entregues às suas famílias quando, inexplicavelmente, o cadáver da jovem que acabara de chegar caiu da maca. Apenas ouvi o som do corpo batendo no chão. Fiquei assustada, para ser honesta, pois não havia ninguém nem nada que pudesse tê-la derrubado. Era impossível que caísse. Fui pedir auxílio ao segurança para conseguir recolocá-la na maca, já que sozinha não conseguia. O segurança concordou e, quando entramos na sala, ele viu a moça e ficou em silêncio. Não dizia nada, mas era possível perceber o medo em seus olhos. Perguntei o que estava acontecendo e ele respondeu com uma voz muito trêmula que aquela era a moça que tinha pedido ajuda para levá-la para casa alguns momentos atrás. Eu fiquei paralisada, sem saber o que dizer. Da minha boca saiu apenas um "Está certo?" Ele afirmou que sim, que era ela e estava completamente certo. Até mesmo tinha a mesma tatuagem no braço. Era realmente ela. Pegamos a jovem e a colocamos na maca. Saímos da sala e só conseguimos comentar que era uma alma perdida que ainda não sabia o que lhe tinha acontecido e que apenas queria ir para casa. Naquele momento, mais do que medo, senti muita tristeza, pois era uma jovem a qual a vida foi tirada de forma inesperada. Agradeço muito por assistir a este vídeo. Convido você a se inscrever para ver mais conteúdo assustador. Curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Muito mais conteúdo está por vir. Até a próxima.